de Jesus. Então vamos orar, né? Se você pudesse colocar seus pés para nós orarmos, depois nós vamos para o texto. Depois você pode se sentar após a leitura. Pai, o culto tem sido uma bênção, os irmãos vieram, Pai, alguns não vieram por conta de viagem, outro irmão está enfermo, não enfermo, está curado, já está, ou melhor dizendo, meu Deus, o irmão está ainda sob cuidados, né? E curado, mas na questão de ainda fazer alguns exames, ó Pai, que são recomendados, né? Então, todos estão aqui, com exceção desses que não puderam vir. Fale ao coração de todos, ó Pai, conforme a palavra que o Senhor me mostrou. Use-me conforme a tua vontade, para que eu venha falar, meu Pai, a palavra do Senhor, como ela é, para que a igreja continue sendo edificada por meio da pregação da tua palavra, pela ação do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, Marcos 10, trecho conhecido, versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não terás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra a teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Amém. A igreja pode ser sentada. Então, irmãos, nós conhecemos esse trecho, né? Já foi pregado na igreja por alguns irmãos, né? E é um dos trechos mais pregados da Bíblia, né? Tem por título na minha Bíblia assim: O Jovem Rico, né? A Bíblia não fala a idade dele, mas tudo bem, não cria problema por causa disso, né? O interessante aqui é que Jesus vindo, correu ele ao encontro de Jesus. Isso mostra o quê? Que ele estava com o desejo de falar, ter um contato com Jesus. A princípio, ele teve um desejo positivo. E ajoelhando-se, ou seja, ele teve o que ali? Reverência. Não é? O fato de ter se ajoelhado, ele mostrou ali reverência para o Senhor. Como diz aqui o trecho: E perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então essa é uma pergunta que está na maioria das pessoas, está na mente da maioria das pessoas. O que devo fazer para herdar a vida eterna? O que farei? Até porque a vida eterna não tem sido de muitas pessoas, infelizmente, mas de acordo com a Bíblia deve ser o foco central nosso, a vida eterna. Porque qual que é a verdadeira vida? A eterna. Agora nós também não chegaremos lá se aqui nós não vivermos na medida do possível de acordo com o Mestre, com Jesus, com Deus. Então muitas pessoas têm dúvidas, como esse homem teve.
Tanto é que ele foi até Jesus, ele se interessou, ele até considerou Jesus, né? Reverenciou Jesus e perguntou a Jesus. Isso mostra que ele tinha ali, assim, uma boa referência de Jesus a princípio. Senão ele não perguntaria, né? Com toda essa reverência. Ajoelhou-se e perguntou, né? Então a vida eterna é o que todas as pessoas deveriam querer. Digo deveriam porque nem todas querem, infelizmente. Não adianta a pessoa falar que quer a vida eterna, mas não fazer por onde tê-la. Vai adiantar? Só querer vai adiantar? Não vai ter jeito, Oi? não vai ter jeito. Não vai ter jeito, exatamente, o irmão assim está ligado. Só querer não adianta. Porque o querer tem que ser acompanhado pelas ações, pelas atitudes. Tanto é que Jesus disse: aquele que quiser me seguir, faça o quê? Primeiro tem que querer, mas esse querer tem que ser acompanhado de obras. Então, Jesus respondeu ao homem: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Rapaz, Jesus, ele era, na igreja, ele era realmente um homem assim que não se corrompia, né? Não deixava se levar por nada. O homem era afiado, né? Ninguém pegava ele. Quando a pessoa vinha com o fubá, o já estava na mesa, né? Vou usar esse termo nosso aqui. Ninguém pegava Jesus. Muitos tentaram, porém ninguém conseguiu. Então, aí Jesus já começou a cortar o barato dele. A atitude dele começou a ser revelada como uma atitude. Jesus já estava vendo isso, é lógico. Jesus, ele era, como é Deus, né? Jesus sabia, né? Que tudo aquilo ali era fachada, né? Lógico, tinha uma aparência, né, de reverência e tudo, e realmente era uma reverência a princípio. Mas o fundo daquilo ali, o pano de fundo, estava bem longe da realidade, não é? Então Jesus disse que bom é só Deus. Quando Jesus disse que bom é só Deus, será que Jesus estava dizendo que ele não era bom e ninguém é bom? Será que é isso? Isso que a gente tem que procurar interpretar. Quando ele disse que bom é só Deus, é porque Jesus veio à Terra para quê? Para fazer a vontade do Pai. Então tudo ele passava para o Pai. Ele falava como o Pai mandou ele falar, ele disse muitas vezes. Tudo que ele fazia como o Pai mandou. Submissão que nós aprendemos com o nosso mestre. Então ele disse: bom é Deus. Como está aqui no versículo, ó. Ninguém é bom senão um que é Deus. Bom aqui é no sentido absoluto da palavra. Não é? Absoluto. Ele disse, porque ele estava como homem ali também. Ele era Deus naquele momento. Ele nunca deixou de ser Deus, filho. Mas ali ele estava como homem, sofredor, né? Então por isso que ele disse isso. Até nesse sentido ele reverenciou o Pai. Bom é somente um, o Pai. Então, bom aqui é no sentido amplo, absoluto da palavra. Por quê, pastor? Preste atenção. Sempre é bom ler a Bíblia e pensar na Bíblia para a gente entender. A Bíblia faz a gente entender coisas que aparentemente são difíceis. Por exemplo, Jesus falou sobre o homem bom e o homem mau não falou. Então pronto. Então é bom em sentido absoluto. E Jesus falou que o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro. E o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Então ali é bom no sentido humano. Certo? Jesus falou, aqui é no sentido absoluto. Porque se a pessoa pegar essa fala literalmente Jesus, bom é só um, exclui até ele. Mas já na outra passagem ele fala do homem bom e do homem mau. Vou ter que entender, bom em que sentido. Deu para ele entender? Só para a gente fazer uma comparação.
Isso aí também contar, irmão, que se as pessoas não se aterem isso de uma forma bem complexa, se não souberem diferenciar esse tipo de bondade a que ele quer se referir, acaba que posteriormente ele se exclui. Ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, e o caminho que ele fala é o caminho da bondade. Exatamente, é isso aí. Mas esse bom lá que ele fala é o Deus Todo-Poderoso. Exatamente. Aí ele era uma pessoa, né? Naquele momento ele era uma pessoa, embora Deus, mas ele sim, ser humano também, não é? Então o irmão ali entendeu. Por isso que é importante, o pastor não fala aqui na igreja constantemente, a melhor explicação da Bíblia é quando ela mesma se explica. Não é? Então, quando você tiver uma dúvida, pegue aquela palavra, no caso aqui bom, e procure a lembrar de outras passagens com a mesma palavra. E aí você vai. Então essa é uma explicação que eu estou dando, uma orientação fácil e precisa, porque aí tira a dúvida, né? Às vezes você vai com uma explicação até muito técnica que não é tão boa como a da palavra, e às vezes pode te deixar até meio confuso, certo? É lógico que tem passagens na Bíblia, palavras que a gente tem que examinar, pesquisar, mas no mais é a Bíblia explicando a própria Bíblia. Bem? Então os irmãos entenderam. Aí verso agora, vamos lá, 19. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e tua mãe. Ou seja, Jesus falou para ele os mandamentos, né? Sabes os mandamentos? E citou aqui mandamentos para ele. E ele disse a Jesus, mestre, verso 20, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então quer dizer que ele era um observador da lei de Deus. Não se tratava, não é, de qualquer pessoa, como não se trata aqui de qualquer personagem da Bíblia. Ele tinha lá o seu valor, não é? Como um religioso, ele tinha o seu valor, não é? Então ele era uma pessoa praticante, não é? Era um religioso que praticava, observava, e desde a sua juventude ele tinha ali um ensinamento, desde a sua mocidade. E eu quero que o irmão Gelson leia, por favor, Mateus para mim, mesmo trecho, só que não está o que eu quero, está lá em Mateus. Mateus 19, verso 20, que a igreja preste atenção. Mateus 19, verso 20. É o mesmo trecho, bem? É o mesmo trecho, deixa só ele falar. Replicou-lhe o jovem, a tudo isso tenho obedecido. O que ainda me falta? É isso que eu quero. Esse o que ainda me falta não está aqui. Quer dizer, é aquela história, modo de dizer, né? É como aquele time que coloca uma mão na taça e já está para colocar a outra, né? Já estou com o pé dentro e já estou levantando o outro para entrar lá. Quer dizer, estava confiante, né? O que ainda me falta? O que ainda me falta? Na verdade, para ele, faltava a maior parte. No dizer dele, faltava pouca coisa ou quase nada. O que ainda me falta? Se eu já sou um observador, né? Se eu já pratico os mandamentos desde a minha juventude, mocidade, o que ainda me falta? Confiante, mas
com certeza Jesus disse isso para que ele se revelasse também. Mas ele, embora ele ali estivesse com esse pensamento, ele estava bem longe do reino de Deus. Ele achava que estava perto. Então aqui nós temos que trabalhar um pouco, porque muitos acabam caindo nessa. Religiosos, a autoconfiança, eu vou na igreja, eu pratico, isso tudo é bom. Jesus não disse, não reprovou ele por isso. Isso tudo é necessário, até porque a prática é algo necessário, né? Mas ele ainda tinha algo que ele precisava de praticar. E Jesus ali, com certeza, penso eu, com certeza, no meu modo de pensar, Jesus era Deus mesmo de forma humana, ele olhou para dentro da mente dele e viu que no centro da mente dele não estava Deus, estava a sua riqueza. Então, nesse ponto, muitas pessoas acabam caindo. Por quê? Porque às vezes tem um estereótipo, né? O exterior é algo religioso, mas para onde Deus olha, que é o interior, em vez de haver Deus, está havendo uma outra coisa ocupando o lugar de Deus. E Deus, a Bíblia fala, nós sabemos, Ele não divide a sua glória com ninguém. Eu posso estar pregando aqui, ou ensinando para vocês, aprendendo com vocês, nós somos uma comunidade cristã, louvado seja Deus. Mas, ainda que eu pregue, ainda que o Espírito Santo me use para ensinar pessoas, né? Levar pessoas de alguma forma a Cristo, se o meu coração, a minha mente no caso, ela não tiver dentro dela Deus vai olhar para mim como o quê? Ele vai me ver como o quê? Como Jesus viu esse homem. Ele parecia ser uma coisa que na verdade não era. Então religião salva? E salva o quê? Até porque ele observava a lei, os mandamentos. Mas ele acabou ali rejeitando aquele que cumpriria a lei cabalmente, que é Cristo. Então muitas vezes as pessoas se apegam a um aspecto da religiosidade. Tem muitos assim. E começam a achar que aquilo ali, aquele estilo de vida é Deus. Não. Deus é Espírito. E a qualquer momento o Senhor pode nos pedir algo para nos testar, para ver onde está o nosso coração, se nós estamos obedecendo a Ele ou não. E o melhor ainda estava por vir, só que ele não viu como melhor. Ele estava confiante, mas ainda tinha uma prova para ele, um teste para ele. Então Deus olha para nós, nessa explicação, nesse sentido que Deus está me dando aqui, Deus olha para nós, Ele olha para o nosso interior. E o que Ele quer ver na nossa mente? Sede dele. Ele quer olhar para nós, com certeza Ele nos vê como falhos, miseráveis, pobres, pecadores como somos. Mas tem uma coisa que Ele não abre mão: Ele quer ser desejado. Ele quer que a nossa mente deseje Ele. Ele quer que na nossa mente esteja aquela mensagem: Senhor, a minha vida pertence ao Senhor, e faça dela o que o Senhor quiser. E se eu não estou obedecendo ao Senhor em alguma área, tenha misericórdia de mim e ajude-me, Senhor, para que eu possa obedecer ao Senhor, porque eu quero dar a vida eterna. Eu não quero ser um religioso. Quantas religiões, irmãos, ou quantas pessoas religiosas vão perder a vida eterna? Isso é assombroso. Quando a gente olha para esse trecho tão simples e começa a observar os aspectos do trecho, a gente fica assim em alerta. Eu não posso brincar.
Porque é sério.